Você já percebeu que a Bíblia está repleta de histórias de várias pessoas com diversas características? No programa de hoje nós vamos falar sobre como podemos analisar a vida desses personagens e como isso vai enriquecer o nosso momento de estudo da Bíblia. E agora, no programa Escola Bíblica. Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia. Estudamos a Bíblia através das revistas Esperança, que são produzidas pela TV Novo Tempo, pelo nosso departamento de Escola Bíblica, mas nessa temporada nós estamos estudando a Bíblia através de estudos que nós temos na nossa instrutora bíblica virtual, a nossa Esperança, onde a gente estuda a Bíblia pelo WhatsApp. É isso mesmo. Você sabia? Você que está acompanhando a gente, estou clicando aqui e a Esperança está interagindo comigo. Com qual frequência devemos estudar a Bíblia? Está perguntando a Esperança aqui. E aí vem uma explicação, vem um texto bíblico, 2 textos tem nessa pergunta, e aí vem a minha escolha aqui. Dia sim, dia não, aos sábados, todos os dias. Depois da leitura você responde e aí ela vai interagindo com você. Que tal aprender? O tema dessa temporada é Bíblia Descomplicada, é como a gente estudar a Bíblia. E nesta semana a gente está explorando métodos, maneiras da gente se aprofundar no conhecimento bíblico, que a Bíblia faça parte da nossa vida. E que a gente descubra que quando nós começamos o nosso dia buscando ao Senhor suas orientações, nós seremos guiados ao longo do dia, ao longo da vida. E aí não haverá separação de vida e de vida religiosa, de crença e dos desafios que a gente tem no cotidiano. Não é aquele compromisso, eu vou a um culto, a uma igreja, ou tenho meu compromisso com hora marcada no sentido de vou lá, cumprir o meu papel e vou embora. Não. A hora marcada do devocional é para me marcar ao longo do dia. Por isso, quero te motivar. Como é que você faz? Simples. É pelo WhatsApp, anota esse número aí, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. 12 9 8200 0062. 12 9 8200 0062. Registra o número e aí já vai aparecer a Esperança. É isso mesmo. Vai aparecer a Esperança aí, ó. Olha aqui. Tá? Vou voltar aqui. Eu coloquei o nome aqui, tá? Coloquei o nome Esperança NT, tá? Para eu saber que eu estou conversando com a Esperança aqui, ó. Tá bom? Então fica a minha motivação. Vamos juntos. Semana que vem a gente conclui essa temporada. São 6 estudos, tá? São 6 estudos. E aí, a partir da outra semana, temos novidade para você que acompanha o programa Escola Bíblica. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação, para que o Senhor nos mostre, ao abrirmos a palavra, a sua lição, as suas lições, o que Ele deseja para a nossa vida. Nunca comece o estudo da Bíblia sem a oração. Mesmo que esse não seja seu hábito, peça para o Senhor que o Espírito ilumine. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a oportunidade, a liberdade de estudarmos a Bíblia. Que o Senhor nos impacte nesse momento, que isso seja significativo para a gente, para a nossa vida. E que, ao compartilharmos essa verdade hoje, estudando a história de um personagem, que a gente se identifique, que a gente seja motivado e que a gente tenha certeza de que a Bíblia apresenta pessoas como a gente, como a vida é, como a gente é. Nos ajude agora no estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós temos ao longo dessa temporada estudado métodos, maneiras, como você entender melhor o texto bíblico. E eu quero que a leitura da Bíblia, esse é o nosso objetivo, seja algo leve para você, mesmo que às vezes você pode ter textos aqui que você não compreende, que são desafiadores.
E realmente é assim, tem textos, tem histórias que são difíceis de entender e às vezes até a gente tem questionamentos por que essa história está aqui, por que isso aconteceu. Eu quero lembrar para você que a vida fala, como eu mencionei na oração, de vidas, de pessoas como nós, são realidades como a gente e de alguma forma nós nos identificamos. Essa é a nossa lição número 5. E hoje vamos trabalhar essas histórias, porque uma das formas mais eficazes da gente transmitir ensinamento é por meio de histórias. Eu sempre digo que histórias compartilhadas conectam vidas. Não é por acaso que boa parte do conteúdo da Bíblia são de histórias que vão, de alguma forma, nós vamos nos identificar. Através das histórias bíblicas, nós podemos aprender princípios morais, valores e verdades espirituais. E é claro, por trás dessas histórias está a grande mensagem da Bíblia. E a gente tem falado isso ao longo da temporada, mesmo que a Bíblia tenha orientações a respeito de como administrarmos a vida, como administrarmos recursos, de como nos relacionarmos. O grande propósito da Bíblia, com todas essas mensagens, é um só. É apresentar o plano de salvação, de libertação que nós temos em Jesus. Esse é o fio condutor, desde a queda do homem, Gênesis capítulo 3, até Apocalipse capítulo 20. Esse é o fio condutor, é o plano de salvação que o Senhor deseja que seja apresentado a todas as pessoas. Então, quando a gente estudar uma história, a gente vai ter princípios morais ali. A gente vai ter valores, a gente vai ter verdades espirituais, mas o mais importante é que nós vamos encontrar ali mensagem de salvação, porque o Senhor deseja salvar a todos e o Senhor se apresenta para todos. A Bíblia nos mostra exemplos práticos de como viver de acordo com os princípios divinos. Elas mostram as virtudes e falhas humanas. A Bíblia nos dá modelos de comportamentos e advertências contra os erros. A Bíblia revela as pessoas como elas são. Não esqueça disso. E você vai se identificar com as suas limitações, as suas virtudes e as suas falhas. A Bíblia é um modelo. A Bíblia é um livro de orientação através dessas histórias. As narrativas, as histórias, não esqueça, elas criam uma conexão emocional com o leitor, permitindo que eles se identifiquem com os personagens e as suas experiências. É essa frase que eu acabei de mencionar. De alguma forma, uma história compartilhada conecta vidas. Se eu começo aqui a contar uma história, seja de um aspecto positivo ou de um aspecto negativo, de alguma forma a gente se assemelha. Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, quando eu era criança, a gente morava do lado da casa dos meus avós. No mesmo terreno, tinham 3 casas. No meio estava a casa dos meus avós e do lado a casa de 2 filhas. E a gente estava ali sempre naquele ambiente com os avós, com a família. Na sexta-feira, a gente se preparava para fazer um culto de sexta-feira à noite, que era um culto para a gente de receber um dia especial, que era o sábado. Havia um forno a lenha, pertinho da casa da minha avó, e ela fazia aquele pão no forno de barro. Sabe aqueles fornos? Você que conhece. Então eu estou contando a história e de alguma forma você se conecta. Dentro da casa da minha avó tinha um fogão a lenha. Você conhece um fogão a lenha? Aquela chapa, e ali tinha um panelão sempre na sexta-feira, um panelão de sopa, numa panela de ferro, e a gente se assentava ao redor daquela mesa para cantar, para orar e depois para celebrarmos juntos, para comermos juntos. Quando eu conto essa história, é como se eu estivesse relembrando o cheirinho daquele pão que tinha saído do forno há algumas horas e estava ali. Pãozinho novo, aquela sopa borbulhando, aquele momento afetuoso. Quando eu conto uma história, a gente se conecta. Se você já viveu este momento, se você não viveu, você começa a imaginar.
Você começa a tentar visualizar o ambiente. E é exatamente isso que a gente encontra na história bíblica. Isso faz com que a compreensão dos ensinamentos seja mais profunda e pessoal. Volto à história que eu estou te contando. Naquelas sextas-feiras à tarde, início de noite, ficou gravado no meu coração a necessidade de estarmos juntos em família e de fazermos um culto recebendo aquele momento especial das horas do sábado, porque para minha crença, o sábado, baseado na palavra de Deus, é um dia para parar as atividades. Eu aprendi dessa forma. E se eu compartilho com você essa história, de alguma forma eu estou te motivando a pensar sobre esse assunto, a pensar sobre a importância de reunir-se num culto em família, a importância de ter um dia para parar as suas atividades. E é exatamente isso que a Bíblia faz quando as histórias são apresentadas. Considerando tudo isso, usar o método que a gente chama biográfico, ou seja, falar de um personagem, no seu momento de estudo da Bíblia, pode ser muito proveitoso. Esse é o método de estudar um personagem da Bíblia. Esse método consiste em estudar a Bíblia analisando os personagens das histórias, sua vida, sua obra, seu caráter, seus desafios, suas qualidades, seus defeitos. E a partir das experiências desses personagens e dos eventos que a Bíblia apresenta, que descreve sobre eles, nós podemos tirar lições preciosas para a nossa própria vida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, esse é um texto bem interessante, se você até analisar o contexto, e eu vou abrir aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, se você começar a ler a partir do verso 1, você vai encontrar aqui os exemplos que o povo de Deus no Antigo Testamento havia passado. E qual era o objetivo desse exemplo? Está aqui, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por que está relatado? Por que o apóstolo, ao escrever à igreja de Corinto, está dizendo assim: fiquem atentos com o que aconteceu. E ele vai dar um exemplo específico aqui. Fiquem atentos àquilo que eles fizeram. O objetivo é que haja uma reflexão. O Senhor está nos advertindo. O Senhor está fazendo a gente pensar. Esse exemplo pode ser negativo, esse exemplo pode ser positivo. De alguma forma, o Senhor tem um recado para nos dar. Eu quero te motivar a ler e a estudar histórias. E eu quero aqui apresentar rapidamente o passo a passo para você fazer um estudo que a gente chama biográfico. Vamos estudar um personagem. Primeiro, escolha este personagem. Pode ser alguém que você se identifique de alguma forma ou que queira aprender mais sobre esse personagem. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você está conhecendo, pense num personagem que você tem ouvido falar. A gente vive num ambiente, num país de origem cristã, então nós ouvimos falar de personagens. E pesquise e estude sobre esse personagem, não somente a partir do que os outros falam, mas a partir do que a Bíblia fala sobre esse personagem. E muitos desses nos chamam a atenção. Exemplo, o que a Bíblia fala sobre Daniel. Você vai encontrar no livro de Daniel, você vai encontrar nos evangelhos referência, você vai encontrar na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, também citações. E aí você vai precisar, está na sequência aqui, mas já vou até adiantar, você vai precisar de uma concordância, eu já falei sobre ela, onde você procura uma palavra, e aí você vai ver em todas as referências bíblicas sobre essa palavra, sobre esse personagem. Segundo, liste todas as referências, está aqui, acabei de dizer, né? Sobre esse personagem. Busque todos os textos que mencionem o personagem e o contexto em que ele viveu. O que está falando sobre ele.
exatamente o que outro personagem, como Jesus, por exemplo, que vai citar, falando a respeito do fim, vai falar sobre esse personagem, no caso aqui, Daniel. Algumas ferramentas importantes, está aqui, uma Bíblia de estudo, uma concordância bíblica ou um dicionário ou uma enciclopédia bíblica. E você encontra isso hoje de forma muito fácil na internet, gratuitamente. Tá? Eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Eu uso essa Bíblia, que é a minha Bíblia de devocional, minha Bíblia de estudo. É uma Bíblia de estudo, a Bíblia da Andrews, que tem comentários aqui. Ó. Vou mostrar de novo. Ó. Vou mostrar. Tá? Ela tem comentários aqui embaixo, tá? De referência do texto. Tá vendo? Na parte final dela, você tem alguns auxílios de estudo, tá? Como uma concordância que está aqui. Ó. Essa é a concordância que você vai encontrar por palavras. Está vendo? Aí você encontra uma palavra e vai ver todas as referências bíblicas. Então, cada a gente tem inúmeras Bíblias de estudo e a gente sempre deve procurar aquela que a gente melhor se identifica. Essa, para mim, é uma excelente identificação dos comentários que a gente tem. E lógico que quando a gente tem um comentário, uma definição de um texto, é bom a gente comparar com outros, pesquisar, porque às vezes algum comentário pode ser mais ligado àquilo que o autor deseja colocar, né? O autor desses comentários. Tá? No caso da Bíblia da Andrews, procura-se fazer um comentário a partir do significado do texto. Tá? Terceiro, anote as suas primeiras impressões sobre esse personagem. O que te chamou a atenção? O que te chamou a atenção? A ação dele naquele momento? A gente já vai dar exemplo específico aqui de Daniel, quando a gente analisa o livro de Daniel. Faça um esboço cronológico que você tem. Por exemplo, se você estudar um personagem lá, você vai ver, vou dar o exemplo Moisés, você vai ter referências ao nascimento de Moisés. Você vai ter a forma como ele foi criado nos primeiros anos, os desafios, o decreto de morte. No caso de Daniel, você vai ter Daniel aparecendo na sua juventude, sendo levado cativo para a Babilônia, que vai ser o império dominante nesse período. E ele é levado diretamente para a corte da Babilônia, junto com seus 3 amigos. E ali você vai ter detalhes impressionantes sobre a história, porque o grande objetivo desses reinos, quando traziam escravos, e você vai ver, eu até vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui no livro de Daniel, só para fazer uma referência específica, tá? Só para a gente entender aqui, para ficar mais claro o exemplo. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E agora vai aparecer na sequência Daniel e seus amigos. Mas aqui você já entende que Daniel estava dentro dessas definições que foram exigidas pelo rei. E a gente tem boa aparência, instruído, sem defeito, sábio, douto em ciência, versado. Então a gente começa a descobrir características a respeito desse personagem, no caso citado aqui, Daniel. Dá para entender? Então, a leitura atenta vai fazer a gente criar aqui
uma imaginação baseada no que o texto diz. Não é a imaginação, não é o que eu estou pensando, não. É o que o texto descreveu. É o que o autor bíblico falou sobre esse personagem. E a gente vai ter aqui, no caso de Daniel, a partir da sua juventude na cronologia. Procure conhecer o íntimo daquele personagem. Conheça o máximo possível do seu caráter, da pessoa que está sendo estudada. E eu volto ao exemplo, o caso de Daniel. A gente vai lá no verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, de Daniel, Belsazar, de Ananias, o de Sadraque, de Misael, de Mesaque e o de Azarias e de Abdinego. Nomes das divindades da Babilônia, para tirar a identidade deles. E agora você vê, na sequência, que Daniel firmemente resolveu não contaminar-se daquilo que lhe era oferecido. Porque o grande objetivo desta cultura era que esses jovens absorvessem a cultura do reino que eles agora faziam parte. E absorvendo essa cultura, perdessem a sua identidade. Porque o nome, só a mudança do nome, vou dar como exemplo, estava associado a uma história, um propósito. Em Israel, o nome tinha um significado. Então, quando você começa a observar esses detalhes no personagem, você vai identificando o seu caráter. Decidiram não se contaminar com aquilo que lhes era oferecido. Sexta sugestão, quando você estudar um personagem, identifique qualidades de caráter, faça uma lista com todas essas características, boas e ruins, sempre se baseando nas referências bíblicas. 7. Identifique verdades bíblicas na vida desse personagem. Esse personagem representa algum princípio ou alguma promessa bíblica? Quando a gente vai para o livro de Daniel, a gente vai ter, na primeira parte do livro de Daniel, a gente vai ver Daniel sendo alguém importante, usado por Deus dentro daquela cultura, influenciando positivamente, porque a gente está falando de uma nação que dominava o mundo na época, uma nação politeísta, vários deuses, mas nós temos Daniel e seus amigos crendo em um único Deus, o Deus de Israel. Então, eles trouxeram a crença monoteísta, a crença em um único Deus, numa nação politeísta. E o Senhor vai usar Daniel, tanto no reinado da Babilônia, quanto no Império Medo-Persa, que vai tomar Babilônia, o Senhor vai usar Daniel para que seja uma influência. E a partir do capítulo 7, a gente tem a segunda parte do livro, onde Daniel tem revelações de profecias escatológicas, ou seja, aquilo que aconteceria no futuro. A gente tem, por exemplo, no capítulo 2, a visão dos grandes reinos que dominariam a terra através da imagem de uma estátua, o sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai interpretar. Então, identificar esse personagem vai ajudando a gente a ver quem ele era e como Deus usa pessoas. Como Deus usa o ser humano, como Deus usa aquele que se rende a Ele. E se você pensar um pouquinho mais na história, me permita, estamos falando de um jovem que é levado prisioneiro, sai da sua terra e vai agora para uma terra ser escravo, vai ter um enfrentamento cultural, de alguma forma, o enfrentamento físico, sabe? É um escravo em outra terra, mas continua confiando no Senhor. E a gente vê quando ele passa o desafio de enfrentar, e o livro vai descrever tanto a cova dos leões quanto a fornalha ardente dos amigos e de Daniel. Você percebe, eu só vou citar aqui para você o capítulo, a fornalha
os companheiros de Daniel, capítulo 3 e o capítulo 6, Daniel levado na cova dos leões. Vejam que há uma perseguição, mas o Senhor usa alguém que deseja ser fiel, alguém que submete a Ele como Deus que está cuidando. E o Deus que, apesar das circunstâncias, o Deus que deseja salvar. E essa é uma mensagem de salvação. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a gente encontra aqui Daniel, um servo do Senhor, influente, Daniel como um profeta sendo usado pelo Senhor. Resuma a lição principal quando você estudar. Qual é a principal lição que esse personagem me ensinou? O que eu estou aprendendo? Ou nessa fase da vida dele, o que eu aprendi? E faça então uma aplicação pessoal. Repito a frase que eu tenho dito aqui. A Bíblia se torna relevante para nós quando nós aplicamos. O que isso tem a ver com a minha vida? Com base no que eu aprendi desse personagem, o que eu preciso mudar, o que eu preciso colocar em prática. E compartilhe o que você aprendeu. Fale para alguém, de forma simples e resumida, o que você aprendeu com o estudo sobre esse personagem. Se você tem filhos, conte a história para eles. Se detenha um episódio, viaje nessa história. Porque quando você compartilha, você conecta, você ensina. Assim como quando Deus inspirou o autor bíblico para escrever sobre pessoas. Por que a Bíblia tem tantas descrições sobre pessoas? Porque elas são como a gente, como eu e você. Você que talvez hoje esteja triste, decepcionado, preocupado, assim como Daniel em muitos momentos da sua vida. Quando você abrir a Bíblia, você vai ver que o Senhor sustentou esses que confiaram nele. Assim o Senhor vai sustentar você e você passará por esse momento. Essa é a Bíblia. A vida como ela é e as pessoas como elas são. Eu quero orar para que você se aprofunde no estudo e o estudo traga esperança para você. Pai, obrigado pelas histórias bíblicas, por pessoas que passaram por situações que a gente passa, mas aqueles que confiaram em Ti foram vitoriosos. Que a gente mergulhe no estudo, que a gente entenda essas histórias, que a gente gaste tempo e que isso transforme a nossa vida todos os dias, que a gente siga e que um dia a gente os conheça e agradeça pela história e fidelidade deles. Em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. Você já pensou um dia a gente ter o privilégio de conhecer esses personagens? Que tal? Vamos estudar sobre eles, porque um dia nós vamos encontrá-los para a gente viver a eternidade. Um abraço, a gente se vê amanhã no Escola Bíblica. Tchau!